Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, ontem a gente passou pelas 5 melhores equipes até agora da Libertadores 2023. Passamos também pela situação dos brasileiros nessa competição e agora eu acho legal a gente olhar para os jogadores. Então assim, a gente conseguiu ter um olhar para os clubes, agora passar a ter um olhar diretamente para os jogadores. E nesse sentido vamos passar por 2 vídeos, um hoje e outro amanhã. O de hoje a gente vai passar sobre a escalação, qual seria o time ideal dessa Libertadores, e no vídeo de amanhã a gente vai falar sobre os 5 principais jogadores dessa escalação, os 5 com o maior overall, combinado? Então vamos ao primeiro passo, que é o seguinte: retornamos a esta tela porque essa tela é muito importante para a gente. Sempre passar por ela faz parte, tá? Onde está o ponto dessa tela que a gente vem colocando e que a gente vem apontando aqui para vocês? Primeira questão. Temos nesse cenário todo aqui embaixo uma descrição do quanto que essa ferramenta que a gente utiliza ela é válida, tá? Então, nesse primeiro ponto se a gente olhar o histórico do que já foi, ou seja, o jogo que aconteceu, colocando os devidos pesos, a gente entende 95% dos resultados. Ou seja, a cada 100 partidas, 95 a gente consegue entender. Ah, Iago, quer dizer que as outras você não consegue entender? De fato não, mas entenda esse não, não como uma perspectiva de errou muito, mas teve um erro um pouco acentuado. Então, por exemplo, a perspectiva foi que o saldo foi menos 0,2 e deu empate 0. Ok, você tem um errinho ali pequeno, mas compensa ali, certo? Na hora de ajustar, você tem um erro quase 0, tá? Você pode ter outros, por exemplo, como apontar a vitória por 1-0 de uma equipe e ser a vitória por 1-0 da outra equipe. Então, são erros maiores, isso vai distanciando. Esses são os mais difíceis da gente explicar, os outros são mais fáceis, tá bom? Nesse mesmo sentido, temos o seguinte: esses comportamentos vão variar. Então, o grau de explicação também vai variar ao longo desse tempo. E a gente precisa entender, conforme ele vai variando de comportamento, como a gente vai variando esse conseguir explicar e chega até 90%. E depois, no ajustado, quando eu falo assim, poxa, agora eu vou pesar a mão, se tiver variável inútil no meio do caminho, vai para 88%. Ou seja, a gente está falando de fato de um método matemático e de uma forma de análise muito robusta, que a gente sabe aonde está tendo os indicadores e a qualidade desses indicadores. Para uma competição muito curta, como é a Libertadores, como é uma Champions League, como agora no Brasileirão, né, temos poucas rodadas, né, quando tiver mais para o final a gente vai perceber que já tem um número muito legal de jogos ali coletados, mas agora a gente está apenas na 10ª rodada, a gente está olhando um conjunto menor de dados e ainda está dando uma assertividade muito grande. Então isso é muito positivo para a pesquisa. Além disso, olhando para esse cenário, o que realmente está importando, seja para a equipe ou para os jogadores? Está importando converter as ações de finalização em gol, então cabeceio e chute em gol. Esse é o primeiro ponto, o ponto mais importante, seja no geral, seja como mandante ou como visitante, tá bom? Então, geral aí em azul, em laranja está o mandante e em branco os visitantes, tá? Segundo mais importante, a finalização, principalmente quando você joga como mandante. Depois, ficar com a posse da bola não tem sido muito legal nessa competição, ou seja, uma equipe que fica muito trocando passe não tem conseguido encontrar formas de superar adequadamente os adversários, tá bom? Além disso, recuperar a bola rápido e já produzir um ataque tão rápido quanto também tem sido interessante. Então vamos para a escalação desses 11 ideais até agora, até essa 5ª rodada, final dessa 5ª rodada da Libertadores. Vamos lá. Temos aí o goleiro Fábio do Fluminense. Então, um primeiro aí para a gente observar. Primeiro brasileiro, né, ou de equipe brasileira aí para observar. Temos uma linha formada por 4 jogadores. Aí temos o Advíncula. Para quem vai lembrar da Copa América, que o Brasil ganhou com o Tite contra o Peru na final, o lateral direito do Peru era o Advíncula, que é justamente esse jogador que está no Boca Juniors, tá? Então o jogador do Boca hoje é o Advíncula, aquele mesmo Advíncula que você lembra das Copas América, da seleção peruana, que apoiava bastante, que participava no momento ofensivo, é justamente esse cara que está aí
como o principal lateral direito até agora da competição. A dupla de zaga, uma dupla formada pelo grupo do Palmeiras, né, pelo Bolívar, que é o atual líder, e o Palmeiras vice-líder, né, Gustavo Gomes e o Bejarano. Esses nomes em espanhol vão me complicar tranquilamente nesse vídeo, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Na esquerda, o Mateu Gamarra, também do Olímpia, que vem fazendo uma grande campanha, a gente falou isso no vídeo de ontem, tá? Formando um trio de meio campo, temos o Damian Bobadilla, temos o Thomas Martínez e o Alan Patrick do Inter. Então assim, temos 3 jogadores aí, um de marcação e outros 2 um pouquinho mais ofensivos, né? No caso do Alan Patrick e do Thomas Martínez do Melgar, o Bobadilla do Cerro Porteño. Temos nesse cenário aí jogadores que chegam muito à área, que participam muito da finalização, seja pelo alto ou seja infiltrando, pisando na área. Então a gente tem jogadores aí de fato que estejam participando mais ativamente na produção de gols, de fato até na realização, né? Para a gente não confundir produção com assistência, mas na realização de gols. Já o trio de ataque ideal seria formado por John Arias na direita, no caso Fluminense, Dorlan Pabon, sim, torcedor São Paulino, Dorlan Pabon é aquele mesmo Pabon que jogou no São Paulo, tá? É exatamente ele está de volta e jogando bem no Atlético Nacional. E Ruben Bentancur, do Liverpool, né? Por mais que o Liverpool esteja mal na competição, ele tem 4 gols em 4 jogos disputados. Então assim, dos 2 que ele não entrou, obviamente não fez gol. Em todos que ele entrou, ele pelo menos deixou uma média de 1 gol por jogo. Então assim, de fato, é um jogador que tem estado bem. O que vai acontecer, e aí é uma reflexão interessante para a gente ter aqui para finalizar o vídeo, vou deixar um pouquinho a tela aí para vocês irem também se acostumando com os nomes e vendo os nomes e pensando se surpreendeu vocês de alguma maneira ou se não surpreendeu. Acontecem algumas coisas que eu acho que são interessantes de compartilhar na reflexão desse vídeo. A primeira coisa há nomes que eu e Iago não conheço e há equipes que eu e Iago não assisti. Então, qual é o grande ponto para mim enquanto analista? O sistema traz a possibilidade de eu ser imparcial de fato com os jogadores sem puxar para o meu gosto pessoal. Fazendo isso, acontece esse cenário diversificado e um cenário onde tem jogadores que eu não conheço de fato. O Advíncula, o Pabon, até o Rubens Bittencourt jogou no Paraná um tempo atrás aqui, mas assim, muito tempo atrás. Então assim, a gente tem jogadores conhecidos e outros nem tanto. Mas é porque a gente acaba não acompanhando todos os jogos, ainda mais da Libertadores ou da Sul-Americana, a gente acaba acompanhando os brasileiros de fato. E a gente tem uma análise muito legal sobre os brasileiros, mas não tem uma análise sobre os demais participantes. E esse sistema acaba trazendo isso para a gente, uma análise mais completa sobre todo mundo. Isso é importante e isso é legal que aconteça, tá? Segunda reflexão que eu acho importante trazer para esse vídeo também. Vocês percebam que as equipes que venceram mais ou que tiveram maior pontuação não necessariamente dominam tudo. Nem acontece aqui, nem aconteceu na Champions, nem vai acontecer no Brasileirão. Vocês não vão ver uma equipe dominando tudo. Eu coloquei nas redes sociais, nas minhas redes sociais, no Instagram, uma escalação do Brasileirão. Tá? A gente vai mostrar isso em vídeo mais para frente. Mas, por exemplo, do Botafogo, líder da competição, temos 2 jogadores. Então temos o Tiquinho Soares, que é o artilheiro da competição, e temos também o Lucas Perry, que é o goleiro. Então assim, são 2 jogadores centrais nessa equipe, mas a gente não tem um domínio do Botafogo. Uma seleção com 7 jogadores do Botafogo, 5 jogadores do Botafogo. Do Palmeiras, que é o vice, no atual momento, não temos ninguém na seleção. Por quê? Porque o que vai acontecer muitas vezes ter um jogador muito destacado pode ser que anule a participação dos outros. Ou até mesmo ter um conjunto que esteja muito bem, não necessariamente esteja muito bem atendendo aos critérios que a gente colocou aqui, né? Aos critérios que são apresentados no sistema. Então, não necessariamente o que a gente esteja observando é uma verdade absoluta,
mas é um ponto de partida mais justo e mais equilibrado, tá? Que são através das ações que os próprios jogadores fizeram. Então, dentro de um sistema padronizado, então as coisas vão direcionando para um sistema e para um cenário mais justo, onde ele pode ser, via de regra, complementado por outros olhares. Então, entender mais como vai funcionar, entender mais quais são os pesos, entender mais outras opiniões, enfim, tudo isso pode colaborar, mas esse é um ponto de partida muito legal e que eu tenho ficado muito satisfeito de ver o andamento e que de fato faz sentido, né? Esses nomes aí, acredito eu que poucos nomes ali a gente tem alguma dúvida, né? Talvez o jogador do meu lugar, talvez um jogador como o Ruben Bittencourt, mas é um cara que fez 4 gols em 4 partidas, então faz sentido, né? Poxa, pode ser que alguém esteja falando, poxa, mas e o Cano? Né? Uma bela pergunta, né? E o Cano? O que vai acontecer, a diferença dele, o Cano seria o próximo centroavante na lista, tá? Seria o segundo da lista. Ele perde muito porque ele chuta muitas bolas, então assim, a taxa de acerto dele diminui e isso acaba fazendo com que ele não apareça na lista dos 11 primeiros jogadores. Mas se a gente faz uma segunda lista, talvez o que uma certa opinião pública colocaria como jogadores possa aparecer até, ou grande parte apareça nessas duas listas, essas duas equipes. Então percebam como é riquíssimo a gente entender o jogo dessa forma, pela lógica do jogo e não por uma forçação de barra que a gente possa ter para que dê aquilo que a gente quer. E isso é importante entender, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência e valeu!